Olá pessoal, professor Engenheiro Melo. Hoje nós vamos falar sobre alguns produtos configurados como poluentes da água. Vou começar a falar hoje sobre o arsênio. E aqui está a imagem dele, né? Está na tabela periódica, número 33 o elemento, com o seu número de massa respectivo e o seu símbolo, né? AS. Como nós vamos falar sobre a questão da água, né, eu trouxe para vocês alguns padrões na legislação atual, né, por exemplo, para a água potável, a portaria do Ministério da Saúde, a 888, que fala que o padrão é de 0,01 mg por litro. Temos também o padrão de água subterrânea para consumo humano, que é apenas de 10 microgramas por litro. Isso está na resolução CONAMA 396/2008. Também tratamos de águas doces, né? Geralmente classe 1 e 2, uma grande parte dos nossos rios estão configurados dentro dessas classes. E para essas classes há o padrão de 0,01 mg por litro. É uma resolução CONAMA 357. E o lançamento de efluentes. O lançamento de efluentes já exige um padrão um pouco maior, mas apenas de 0,5 mg por litro. Está na resolução 430 da CONAMA, que atualmente se encontra em revisão. O arsênio é um semimetal, né? Eu trouxe esses 5 produtos, chumbo, tálio, antimônio, mercúrio e arsênio, justamente porque fazem parte desses 5 e eles são descritos como os 5 elementos mais letais do mundo. Então o arsênio está dentro deles. Como curiosidade, né? Arsênio ou arsênico, né? A gente costuma ouvir as duas palavras, mas para compreender melhor, o produto químico, o minério, semimetal, é arsênio, né? Do arsênio se produz o arsênico, que é o trióxido de arsênio, né? Ou chamado arsênio branco. Então, quando se refere ao minério, ao semimetal, é arsênio, né? Quando se refere a um dos produtos que o arsênio compõe, é arsênico ou arsênio branco. No ambiente, como é que ele se comporta, né? Ele vem de fontes naturais, né? Como vulcões, né? Poeiras, ventos, né? Mas também vem de fontes antropogênicas, como mineração, siderurgia, agricultura, queima de carvão, incineração de lixo ou outros produtos, né? Tudo isso produz também o arsênio. Na água, ocorre o fenômeno de dissolução de rochas e minérios ou por efluentes industriais, né? São meios que produzem o ciclo do arsênio até chegar à água. Por exemplo, a gente sabe que praticamente ele é insolúvel em água, mas os compostos deles são solúveis. E uma água que tem uma alteração do pH, ela pode até elevar a concentração do arsênio dissolvido. Como isso ocorre, né? Bom, o arsênio é liberado por combustão, como a gente viu, geralmente de fontes antropogênicas. Ele gera óxidos altamente solúveis. Esses óxidos são dispersos pelo vento e essa dispersão retorna ao solo ou à água por deposição, né? Pode ser deposição seca ou úmida. Então aí ocorre esse ciclo na chegada do arsênio, a princípio que é insolúvel, até a água sendo depositada, né, na água ou no solo. Toxicidade. Quando a gente fala em toxicidade, a gente pensa muito em Bangladesh, é um país muito conhecido por intoxicação por arsênio. Quem sabe da história ou lê um pouco sobre esse país sabe que é um país densamente povoado, talvez o maior, um dos maiores do mundo em povoação. E grande parte dos poços já estão contaminados por arsênio e produzem muitos males à saúde humana. A população do Bangladesh é muito grande, por isso que 20 milhões de pessoas usam esses poços, né? E todos eles, essa porcentagem de 16% deles, desses 8,6 milhões de poços, estão contaminados por arsênio.
Quais são os métodos de tratamento e purificação de água referente ao arsênio? Nós vamos tratar de 5 métodos aqui que são interessantes, né? O primeiro é bem conhecido pelos engenheiros ambientais, né? Que é a osmose reversa. Por quê? Porque é um dos métodos mais confiáveis, né? Utiliza-se uma membrana semipermeável para filtrar o arsênio e outras impurezas, né? Aqui está um gráfico explicando detalhadamente como é, né? Bem simples, né? Para a gente entender. E também já existem torneiras, né? Que já possuem esse sistema, né? Não são torneiras baratas, né? Mas já possuem esse sistema em regiões onde há contaminação, né? Também o segundo método é a destilação. Um método bem conhecido, a gente estuda ele no ensino médio, né? O simples aquecimento e a fervura da água, né, pode liberar água limpa por condensador, sendo que o arsênio fica na base do balão de destilação, né? Então, apenas água que entra no frasco do Erlenmeyer sai como água limpa, né? A destilação é um método simples e eficaz para esse caso. E é muito bom também para ser usado. O terceiro método é a coagulação-filtração, né? Ou seja, um coagulante, como exemplo sais de ferro, é adicionado na água para fazer com que as partículas de arsênio se juntem e isso forma grumos maiores que depois são retirados. Aqui está também uma tela com as imagens, né, do que é uma coagulação, o processo deles. Usa-se sempre a gravidade para isso. E no final aqueles grumos, né, os grandes grumos, são removidos, né? E nesses estão depositados o arsênio. O quarto método é a mídia adsorvente. Esse método é interessante porque usa alguns materiais já pesquisados e eficientes, como a alumina ativada ou a mídia à base de óxido de ferro, para adsorver ou atrair ou reter o arsênio, né? Aqui também está um gráfico de adsorção, né, como é que ela funciona, né, e no final dele como é dividido, né, a água pura do adsorvente que já está com o arsênio nele, né. O quinto método é a troca iônica. Troca iônica são formadas resinas que podem substituir os íons de arsênio por íons menos nocivos, removendo-os da água. Também é um método eficaz para o tratamento da água que tem esse componente. O que são métodos ineficazes? Nós falamos, por exemplo, que a destilação é um método eficaz, porque envolve fervura. Porém, a simples fervura de uma água não elimina arsênio. É um método ineficaz, né? Você ferver uma água com arsênio e depois ingerir não é um método ineficaz para limpeza, né? Para tratamento e para depuração do arsênio na água. Outro método são os filtros comuns, né? Os filtros comuns de carvão também são ineficazes para o arsênio. Então, eu espero que eu tenha contribuído com essa pequena explicação sobre esse produto, sobre esse semimetal, e com certeza mais à frente haverá outros métodos de tratamento pesquisados por universidades, né, pesquisadores. Então, a gente espera que possa contribuir com um pouco de conhecimento para todos vocês. Muito obrigado.